Seja muito bem-vindo ao Seminário de Interpretação Bíblica para Iniciantes. Se você tem dificuldade em entender a Bíblia, tem pouco conhecimento bíblico, tem medo de pregar coisas erradas, esse estudo, esse seminário é para você. Esse seminário foi criado com o intuito de abençoar a tua vida, de destravar o seu conhecimento, de fazer viver o seu chamado e o seu propósito. Então, só quero uma coisa de você: compromisso. Você consegue fazer um compromisso agora com você e Deus, de que você vai assistir esse seminário até o final, de que você vai se empenhar para o seu chamado, que você vai se entregar a Deus para poder alcançar muitas almas. Então, tudo começa como? Com o seu compromisso com Deus. E depois você acaba gerando esse compromisso para as almas. Porque se você não tem um compromisso com Deus, você não tem um compromisso com as almas. Então, se você tem um compromisso com Deus, ou quer reforçar o seu compromisso agora, escreve agora aqui, compromisso, porque nós vamos juntos mergulhar nesse seminário de interpretação bíblica e você vai aprender a Bíblia como nunca. Amém? Então, como entender a Bíblia para os nossos dias? Bom, o grande erro da maioria das pessoas que não entendem a Bíblia é que elas não sabem como ler a Bíblia e trazer para os nossos dias. É como você ler a passagem das 10 virgens e não entender o que isso quer dizer hoje. Amém? Por que você não entende? Porque você não sabe para que serviam as 10 virgens, você não sabe por que elas tinham lâmpadas, por que tinha que colocar azeite nas lâmpadas. Quando você aprende o que significa o contexto daquela época, das 10 virgens naquela época, você entende para os dias de hoje. Então, antes de eu pregar, de eu ensinar, de eu entender, eu preciso primeiro analisar, observar, conhecer, investigar, e assim a gente vai ter um entendimento mais profundo a respeito da palavra. Ok? Muito bem. Então, o primeiro passo para você começar a entender mais a Bíblia é que você precisa o quê? Aprender a examinar a palavra. Como que eu faço isso, irmão Vitor? Geralmente as pessoas que não conseguem examinar a palavra é porque elas estão lendo da maneira errada. Então você acaba lendo errado. Você acaba sendo uma pessoa sem constância. Não é assim que acontece com você? Você acaba até lendo, mas não entende muito, e então você o quê? Desanima, desânimo. É o que mais acontece. Então, como você vai fazer para poder começar a entender mais a Bíblia? Muito bem, você vai fazer isso aqui. Você vai fazer um planejamento de estudo. Esquece esse negócio de ler a Bíblia toda por um ano, esquece isso. Porque você fica atropelado. Ah, eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano. E aí você vai e não entende quase nada. Aí daqui a pouco você desanima, aí falha um dia, dois, uma semana, um mês. E você fica triste por não conseguir ler a Bíblia toda. Então, para com isso. Faça um planejamento curto. Bom, Vitor, qual que é o planejamento que tem que fazer para poder aprender mais a Bíblia? Comece pela história de Jesus. A história de Jesus é o que todo cristão deveria saber, mas infelizmente são poucos que sabem. O que Jesus pregou, o que ele fez, qual foi a missão dele, por que ele veio, o que ele pregou nas suas parábolas, o que significa o reino de Deus, porque Jesus pregou muito sobre o reino de Deus. E como você faz para aprender isso? Lendo a história de Jesus, conhecendo a história de Jesus. Aliás, dentro da linha do tempo bíblico, tem um módulo só parábolas de Jesus e também vai ter um módulo que a gente vai começar dos 72 passos da vida de Jesus. Então, se você quer aprender a entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, clica aqui no primeiro link aqui embaixo desse vídeo. Entra já para a lista de espera da linha do tempo bíblica, porque você vai aprender a Bíblia de capa a capa comigo, sem precisar fazer anos de teologia ou ler esses livros grossos, complicados, né, que são até difíceis de entender. Amém? Então, por onde você vai começar? Por onde começar a estudar a Bíblia? Você vai começar pelo Evangelho de Marcos. Ah, irmão Vitor, por que Marcos? Tem que começar por João, por Mateus. Claro, eu respeito a opinião das outras pessoas, tudo bem. Mas por que você deve começar por Marcos? Porque ele tem só 16 capítulos. Ou seja, ele é uma história resumida de Jesus. Então, se você ler um capítulo por dia, que dá em torno de 7 minutos, você vai conhecer a história de Jesus em mais ou menos 2 semanas. Então, tem cristãos que têm 10 anos de evangelho, 15 anos, 5 anos, e nunca dedicaram 2 semanas para conhecer a história de Jesus. E você vai começar, porque são apenas, como eu já disse, né, 16 capítulos. Você sabia que um capítulo por dia demora em torno de 7 minutos? Então, eu quero fazer a seguinte pergunta.
tem espaço para Deus na sua vida? Você tem 7 minutos para Deus por dia? Como que eu fazia para mim poder ler e aprender a Bíblia? Sabe o que eu fazia? Eu pegava um ônibus para ir trabalhar, 4 horas da manhã, e no ônibus eu ia lendo o que estava escrito na Bíblia online, no celular. Ia lia um capítulo, lia 2, lia 3 quando dava. Na hora de vir embora, pegava o celular de novo e lia de novo, e lia outro capítulo. E muitas vezes eu lia a Bíblia toda, lendo capítulos dentro do ônibus indo trabalhar. Então não é falta de tempo, é querer. É falta de prioridade. Você precisa priorizar o seu conhecimento bíblico, aprender a palavra para você pregar, ganhar almas, preparar para o seu chamado, ajudar outras pessoas. Amém? Ah, irmão Vitor, não quero começar por Marcos ainda. Não quero, estou iniciando, eu quero algo mais simples e mais fácil. Então, você pode começar por Tiago, que são apenas 5 capítulos. Tiago é conhecido como Provérbios do Novo Testamento, porque ele é um livro cheio de sabedoria. E Tiago, tendo 5 capítulos, você consegue terminar ele em 5 dias. Porque se você começar segunda, lendo o capítulo, terça, quarta, quinta, quando chegar sexta-feira, você terminou Tiago. Olha que lindo isso. Então, coloque pequenos desafios para você começar. O importante é começar. Ah, irmão Vitor, eu não gosto de ler. Ah, irmão Vitor, eu não gosto de ler nada, nem livro e nem Bíblia, eu tenho dificuldade. O que você vai fazer? Você vai começar a aplicar as melhores formas de entender o que você lê. Okay? Como que eu faço isso, irmão Vitor? Como que eu faço para me entender aquilo que eu estou lendo? Eu leio, eu não entendo nada, eu tenho dificuldades, eu paro no meio do caminho, eu não consigo. Me ajuda, irmão Vitor, eu vou te ajudar agora. Tá bem? Ó, primeiro detalhe para você aprender aquilo que você está lendo, não é só ler. Só ler é a forma mais difícil de você aprender. Eu já aprendi a Bíblia lendo, ouvindo, falando e até mesmo desenhando. Tá? Mas isso eu vou deixar para falar em outro momento, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer, anote tudo que o Espírito Santo falar com você, ok? Anote tudo que o Espírito Santo falar com você. Porque você não vai lembrar de tudo. Você vai esquecer. Então, anote todas as coisas que o Espírito Santo ministrar ao teu coração, porque isso vai se transformar em um estudo. Quem sabe isso se transforma em um livro. Quem sabe isso se transforma em uma pregação, em um devocional. E também, quando você anota, que você guarda aí no seu celular, no tablet, no computador, depois de 6 meses, um ano, que você for ler essa passagem de novo, que você for estudar de novo, você pega o seu estudo antigo e melhora ele, e coloca coisas mais profundas. Quantas pregações minhas ficaram cada vez melhores porque eu fui aperfeiçoando aquele estudo, fui aperfeiçoando aquela pregação, e você pode fazer da mesma maneira. Então, anote tudo que você ouvir o Espírito Santo falar com você naquela leitura. Amém? 2. O que você vai fazer? Você vai viver a palavra. Então, exemplo, se você pegou Filipenses 4, 6 e 7. Vamos dizer que você leu essa passagem, e essa passagem fala sobre o quê? Fala assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, mas que antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, as vossas orações sejam conhecidas em tudo diante de Deus. Então, o que Paulo estava falando? Que você não deve ficar inquieto, preocupado, angustiado com os problemas, mas que cada problema, cada angústia, cada dificuldade tem que se transformar em oração. Porque quando você transforma em oração, você está dizendo, Deus, eu confio em ti. Deus, eu não posso mudar, mas o Senhor pode. Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu coloco diante de ti as minhas dificuldades. Você é dependente, você é humilde diante de Deus. Então, Paulo estava dizendo que a melhor forma de você vencer a ansiedade, a angústia, o mau humor, tudo que vem para poder atrapalhar a sua vida emocional, sua vida com Deus, é através da oração. E o texto diz mais no versículo 7. E a paz de Deus guardará o vosso coração. Então, só tem paz quem ora pelos problemas e preocupações. Porque senão você vai deitar, vai tentar dormir, não vai conseguir por causa da preocupação, porque você não confiou em Deus, aquilo que você está passando. Olha que lindo isso. Então, o que é esse item 2? É você viver aquilo que você aprende. Então, se você está muito preocupado, coloque o propósito. Senhor, me ajuda a viver essa palavra de confiar mais em Ti. Senhor, me ajuda a viver essa palavra de entregar a Ti os meus problemas, as minhas minhas causas. Me ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática essa mensagem. Isso é viver a palavra. Tá bem? Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai colocar metas
vai colocar desafios na sua vida sobre aquilo que você aprendeu naquele dia. Exemplo, você pode colocar sobre essa passagem aqui, ó, orar entregando a Deus o que tem me angustiado hoje. Você vai orar no dia que você vai fazer, né? Tá bom? Então, no caso, eu disse hoje, porque hoje você vai cumprir essa meta hoje, não pode deixar para amanhã. É hoje. Então, você vai se esforçar, você vai se dedicar na sua rotina para você poder orar aquilo que você aprendeu. Amém? Agora a gente vai para o terceiro passo para você aprender a Bíblia de verdade. Você vai fazer o quê? Você vai compartilhar o que aprendeu. Você sabia que os professores, eles aprendem mais, isso é provado cientificamente, que qualquer pessoa, principalmente professores, eles aprendem mais quando eles ensinam do que quando eles estão apenas estudando sozinho. Porque quando você vai ensinar, você tem que forçar o seu cérebro a se lembrar daquilo que você aprendeu, daquilo que você estudou, você tem que se dedicar para poder transmitir para alguém aquilo que você aprendeu. Por que você é uma pessoa que tem medo, que tem dificuldade de falar em público, que recusa oportunidades? Porque quanto menos você conhece do assunto, mais medo você vai ter, mais você vai recusar oportunidades, mais você vai se sentir incapaz e insegura. Então, o que você precisa? Você precisa melhorar o seu conhecimento, você precisa dominar a palavra que você quer transmitir. Então, eu tenho uma lei, uma regra no meu ministério que é o seguinte: eu não vou pregar o que eu não sei. Eu não vou pregar o que eu não domino. Eu não vou pregar o que eu não conheço direito. Para mim, não pregar heresia nem coisas erradas. Vou pregar aquilo que eu mais entendo, aquilo que o Espírito Santo mais fala no meu coração. Vou pregar os assuntos que mais eu tenho convicção de que eu consigo transmitir aquela mensagem. Então, o grande erro é que você quer pregar sobre assuntos que você não domina. Tem um monte de gente que quer pregar, exemplo, sobre arrependimento. Por que fala que Deus não se arrepende? Né? E tem parte que fala que Deus se arrepende. Se você não entender esse assunto, como você vai pregar sobre isso? Então, qual que é o grande problema? Querer pregar coisas que você não domina. Se você colocar em prática essas três coisas, anotar tudo que o Espírito Santo fala ao teu coração, buscar viver a palavra e compartilhar o que você está aprendendo, com certeza o seu nível de conhecimento, sua vida espiritual, sua sensibilidade espiritual vai melhorar, você vai sair da presa espiritual, você vai vencer o medo, você vai vencer a timidez, amém? Aliás, tem vários testemunhos de cristãos, de pessoas que tinham pouco conhecimento bíblico, que tinham medo de falar em público, e agora eles conseguem. Ó, esse aqui é um exemplo do Tiago. Vitor, que Deus continue te abençoando. Apareceu aí, Vitor, que Deus continue te abençoando. Até o momento foi o melhor curso que fiz sobre entender a Bíblia passo a passo. Já comecei a colocar em prática o que aprendi no curso e estou gostando muito. Tenho certeza que o que aprendi nesse curso vai me ajudar muito na minha evolução ministerial. Que Deus continue te usando. Por quê? Ele aprendeu como ler o texto, como estudar, como interpretar, como colocar em prática na vida dele. Qual que é o problema? Um monte de cristão fala assim, não precisa estudar a Bíblia. Então me diz, para que Deus deixou a Bíblia? Deixou a Bíblia para ficar guardada na sua estante? A Bíblia foi deixada para que você pudesse conhecer a Deus através da palavra. Só que por preguiça, por desânimo, por não conseguir entender, né, as pessoas têm rejeitado a palavra do Senhor. Mas você hoje fez um compromisso. E você não vai desistir, você vai dar um passo em direção ao chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, essa aqui é a nossa primeira aula do seminário Entender a Bíblia Passo a Passo. Amém? Vamos para a próxima aula. E antes de a gente ir para a próxima aula, quero deixar o convite para você fazer parte da próxima turma da linha do Tempo Bíblico, onde você vai aprender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tudo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O link está abaixo do vídeo. Amém? Bora para a próxima aula, então?